Glória a Deus em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor Jesus, amém. Assim diz a palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém. E graças a Deus em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai bendito e amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Queremos te render graças, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, por nos achegarmos diante de ti. Senhor, queremos nesta hora apresentar a ti, Senhor, este momento de comunhão, Senhor, de oração, de meditação da tua palavra. Sim, Senhor, mas queremos o discernimento, Senhor, dos nossos pecados, Pai querido, para que venhamos ser redimidos, lavados, Senhor, com teu precioso sangue. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Queremos te render graças, Senhor, por tudo quanto, meu Deus, Senhor, tem nos concedido viver sob o teu amor, na tua graça, na tua misericórdia, Senhor, no teu favor. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor. Obrigada pela salvação, pela cura, Senhor. Obrigada, Senhor, pela paz, pela alegria, Senhor, por todos os livramentos, por todos os planos, meu Pai, que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigada, Senhor, por ter nos enviado o teu Filho amado Jesus Cristo para a propiciação pelos nossos pecados, para nos reconciliar contigo. Pai bendito e amado, nos dê o discernimento, Senhor, dos nossos pecados. Sim, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos, segundo a tua bondade, o discernimento dos nossos pecados. A tua palavra nos diz, Senhor, em Isaías, capítulo 59, a partir do versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então nós te pedimos, Pai bendito e amado, segundo a tua bondade e misericórdia, discernimento dos nossos pecados, para que haja arrependimento, Pai bendito, para que haja abandono do pecado, para que haja remissão, para que haja perdão, Senhor, e para que haja salvação. Porque a tua palavra nos diz, Senhor, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então é da tua vontade, Senhor, que a gente venha obedecer. É da tua vontade, Senhor, que a gente venha ser reconciliado contigo, Senhor, segundo a comunhão, Pai querido, o qual o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, porque assim diz a tua palavra, Senhor, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Senhor, nós queremos comunhão contigo, meu Pai, nos alinha à tua vontade, para que nós venhamos, meu Pai querido, ter comunhão contigo, unidade contigo, que as nossas orações, meu Deus, diante de ti venham ser atendidas para a glória e louvor do teu santo nome, Pai, porque a tua palavra nos diz em João, capítulo 15, a partir do versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. O Senhor está nos dizendo que nós precisamos guardar a tua palavra, Senhor, porque as nossas orações elas precisam estar fundamentadas na tua palavra. Ao nós obedecermos a tua palavra, Senhor, e as nossas orações, meu Deus, serem alicerçadas na tua palavra, Senhor, o Senhor nos concede, segundo a tua vontade. Porque do mesmo modo, Pai querido, que Jesus permanece no seu amor, Senhor,
guardando os teus mandamentos, fazendo a tua vontade, Pai querido. É dessa forma que o Senhor nos pede, Jesus nos pede para que a gente também guarde os mandamentos para permanecermos no teu amor, em obediência, Senhor, à tua palavra. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Senhor e Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai bendito, por esta oportunidade. Abre o nosso entendimento, Pai, nos envia o Teu Espírito Santo e nos conduza em toda a verdade, em nome de Jesus. Sim, Pai bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Assim diz a palavra do Senhor. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém? Glória a Deus. Então esta passagem nos fala do bom samaritano. E a palavra se inicia nos falando de um certo mestre da lei, querendo colocar Jesus à prova, perguntou a Jesus o que ele podia fazer para herdar a vida eterna. E Jesus, ele pergunta àquele mestre da lei o que estava escrito na lei. E o mestre da lei, ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o mestre da lei, ele sabia qual era o grande mandamento. Ele sabia o que precisava ser feito. Mas o que Jesus nos explica aqui, nos exorta, é que esta ordem de fato precisa ser cumprida por cada um de nós. O Senhor não quer que a gente seja mestres da lei. O Senhor não quer que a gente seja intérprete. A palavra do Senhor nos diz em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, o fato de nós ouvirmos a palavra, Jesus requer que a gente de fato pratique, para que a gente exerça esse amor.
Então Jesus ele começa a contar uma parábola de um certo homem que a caminho ele foi assaltado. E aquele homem, depois de ter seus bens saqueados, ele foi deixado quase morto. E a palavra do Senhor nos diz que um sacerdote, passando e vendo aquele homem, ele foi indiferente àquela situação. Ele não ajudou aquele homem que estava ali à mercê, mesmo conhecendo a lei, mesmo sabendo o que era para ser feito. O sacerdote passou de largo, não quis comprometer-se a ajudar. O levita também passou de largo, também foi indiferente àquela situação. Mas a palavra do Senhor nos diz, Jesus ali fala para o mestre da lei, que um samaritano, um estrangeiro, ele viu aquele homem e a palavra do Senhor nos diz que ele se compadeceu, que ele se moveu de íntima compaixão. Ou seja, aquele samaritano, aquele estrangeiro se prontificou a socorrer aquele homem que estava ali à mercê de um socorro bem presente, de uma ajuda. E a palavra nos diz que este samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo aquele homem ali, moveu-se de íntima compaixão e aproximou-se dele. A palavra do Senhor nos diz que aquele samaritano, ele cuidou dos seus ferimentos, prestou o socorro imediato, cuidou dos ferimentos. O samaritano, ele carregava azeite e vinho, o qual foi ali necessário para dar os primeiros socorros àquele homem que estava à mercê. E aquele samaritano, ele pega aquele homem, coloca na sua cavalgadura e leva para uma estalagem, para um lugar seguro, um lugar de conforto, se responsabilizando por aquela vida, cuidando. E para seguir viagem, aquele samaritano deixou ali aquele homem que fora assaltado em segurança e deixou também recurso. A palavra do Senhor nos diz que ele deixou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro para que cuidasse daquele homem. E se ele gastasse além daquilo que ele tinha dado, quando ele voltasse, ele pagaria. Ou seja, houve um cuidado. A palavra do Senhor nos diz que a gente ame o Senhor sobre todas as coisas. E isso consiste, a palavra nos diz que isso institui em obedecer a sua palavra. Ou seja, a gente praticar, a gente exercer aquilo que a palavra está nos pedindo. Isso nos traz unidade com o Senhor. Isso faz com que a gente tenha e permaneça na presença do Senhor, em comunhão, em concordância com a vontade de Deus, não fazendo a nossa vontade, mas a vontade do Senhor, amando-o de todo o nosso coração, não fazendo a nossa vontade, mas nos submetendo àquilo que a palavra nos diz, amando-o, dando prioridade à palavra do Senhor e não a nossa vontade, não os declínios do coração, não o nosso próprio querer, amando de toda a nossa alma e de todas as nossas forças, não nos submetendo às nossas emoções, aos nossos sentimentos, os nossos anseios, mas segundo a palavra, nossa alma ela precisa estar guardada no Senhor, precisa estar guardada na palavra, nos submeter ao que a palavra nos diz. E de todo o nosso entendimento, a palavra do Senhor nos diz, não se apoie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração e Ele endireitará as vossas veredas, as suas veredas, para a gente não tirar conclusões precipitadas. Porque a partir do momento que eu e você guarda essa palavra, o Senhor Jesus, Ele pede ao Pai o Espírito Santo Consolador, que nos lembra de todas as palavras, que nos ensina todas as coisas, que nos dá a conhecer a vontade de Jesus. Então, ao nós tomarmos uma atitude para com o nosso próximo, o Senhor quer que a gente não se baseie em nós, mas no que a palavra nos diz, nosso conselheiro. Então, nós vamos agir segundo o que a palavra nos diz. Nós vamos nos submeter de fato o que a palavra de Deus nos pede para que a gente obedeça. E quando nós exercemos ao
A atitude ao nosso próximo vai ser de acordo com aquilo que Deus está nos pedindo e não a nós mesmos. Nós vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A gente ora: Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. A gente está pedindo ao Pai para que o Pai nos perdoe da mesma forma que nós estamos perdoando os nossos irmãos. Então a gente tem que avaliar de que forma que a gente está amando os nossos irmãos. Quando o Senhor nos diz para a gente amar o nosso próximo, ou seja, o que era amar o nosso próximo? Aquele samaritano, ele se compadeceu daquele estrangeiro porque ele queria também ser tratado daquela forma. Ele também era um viajante, ele também estava à mercê naquela estrada. Ele também queria ser tratado da mesma forma, ele se colocou no lugar daquele homem que estava ali à mercê. E Jesus, ele se no nosso lugar. Jesus, ele foi preso, ele foi condenado injustamente, ele padeceu, ele sofreu morte de cruz, ele pagou as nossas transgressões, ele morreu a nossa morte. Ele pagou a nossa culpa. Então Jesus, ele se fez maldição em nosso lugar. Ele fez isso para que a gente tivesse a oportunidade de arrependimento, de remissão, para sermos perdoados e sermos salvos pelo Pai. Por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso mediador entre Deus e o homem, por meio da redenção em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Pai nos entregou o seu Filho para que o Filho nos levasse até ele por meio da redenção. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Por meio do Filho que nos leva ao Pai. A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por meio do nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo, o qual nos leva ao Pai. Amém? Graças a Deus. O Pai nos pede para que a gente ame, é para que a gente obedeça a sua palavra. Para que a gente ame o nosso próximo, é porque nós só temos comunhão com o Pai se nós estivermos também com o nosso próximo. Porque Jesus, ele nos perdoa, é através de Jesus que nós somos redimidos. Então, na palavra, nas Sagradas Escrituras, tem princípios condicionais para estarmos na presença do Senhor, para estarmos em comunhão com o Pai, para nós agradarmos a Ele. E de fato a gente precisa fazer esta análise. De fato aquilo que a gente está pregando, aquilo que a gente está ouvindo, a gente está colocando em prática. O Senhor quer que de fato a gente exerça a palavra dele. E nós só conseguimos se nós estivermos alinhados à palavra, se a gente estiver na luz da palavra. Jesus nos diz em João 6,63: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Então o Senhor deu ali o discernimento àquele mestre da lei. O Senhor deu o discernimento ali àquele doutor da lei, ao intérprete da lei. Que aqueles que deveriam de fato ajudar, aqueles que tinham o conhecimento da verdade, da lei de Deus, que foi o sacerdote e o levita, eles passaram de largo. Eles não se compadeceram, mesmo tendo o conhecimento da lei. Mas um estrangeiro, ele se moveu de íntima compaixão. Ele amou o próximo. E na palavra, nas Sagradas Escrituras, o Senhor nos diz a forma que nós devemos nos comportar mediante a sua palavra. Porque o Senhor nos diz aqui: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, querer o bem do próximo, aquilo que eu quero para mim, aquilo que nós queremos para nós, nós também devemos fazer para com o nosso próximo. E o mestre da lei, aqui no versículo 29, querendo se justificar-se diante de Jesus, ele pergunta a Jesus:
E quem é o meu próximo? Então Jesus ele começa a contar a parábola. E após Jesus ter contado a parábola ao mestre da lei, no versículo 36, Jesus pergunta: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Então o mestre da lei responde, versículo 37, e ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Então, o próximo é aquele que nós devemos agir com compaixão e misericórdia, segundo o que Jesus nos ordena. Jesus falou para o mestre da lei: vai e faze da mesma maneira. E é isso que o Senhor Jesus nos pede, nos exorta. Então o mestre da lei responde, versículo 37, e ele disse: que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: este é o nosso próximo. E nós, alinhados a esta palavra, o Senhor nos pede, o Senhor nos exorta que a gente exercite esta palavra, que a gente reconheça o nosso próximo segundo a sua misericórdia, segundo o que a palavra nos ensina, segundo o amor de Deus. Que nós, em nome de Jesus Cristo, venhamos nos submeter à palavra do Senhor, negar a nós mesmos para fazer a vontade do Pai, em nome de Jesus. Essa palavra está nos ensinando. É uma exortação que Jesus nos dá. Se nós não estivermos fazendo a vontade do Senhor, que mediante esta palavra a gente venha exercer para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, é a palavra, é o Espírito Santo que nos convence, mas nós precisamos estar com essa palavra meditando de dia e de noite. A palavra nos diz em Mateus, capítulo 7, versículo 12, assim diz a palavra do Senhor: portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas, os dois únicos caminhos. Então a palavra está dizendo, está sendo bem clara, que aquilo que a gente quer para nós, aquilo que a gente quer que faça para conosco, a gente deve exercer. E quem nos ensina de fato é a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Colossenses capítulo 3, versículo 14. E sobre tudo isto, reveste-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O Senhor nos chama para nós exercermos este amor. Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então foi por amor. O Senhor Jesus nos ensina a amar. Amar a Deus em primeiro lugar, amar o próximo como a ti mesmo. E a palavra do Senhor nos diz em João capítulo 14, versículo 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso se define o amor de Deus. Guardar o mandamento é obedecer ao Senhor. É Jesus falar conosco por meio da sua palavra e a gente se submeter à palavra, se submeter ao Espírito e exercer essa palavra mediante as situações, as circunstâncias que nós vivemos. Ou seja, há uma conversão, uma mudança de mente, uma mudança de atitude. Nos convertemos àquilo que Jesus está nos pedindo, para obedecermos ao Pai em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos diz em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 1. Aqui nesta palavra, Jesus nos dá princípios. Exortação à palavra, exortação à obediência. Aquilo que nós devemos obedecer, aquilo que nós devemos renunciar, para estarmos na sua presença. Assim diz a palavra do Senhor.
Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Versículo 12 em diante, a palavra nos diz: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos, ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então Jesus está nos exortando sobre a prática da palavra, que aquilo que nós estamos ouvindo dele, nós precisamos nos submeter. A gente precisa se examinar se de fato nós estamos praticando esta palavra. Quando nós buscamos essa comunhão com o Pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo, ele nos dá o discernimento. E ao nos dar o discernimento, o arrependimento das coisas que nós não estamos obedecendo diante de Deus. E o Senhor, ele, segundo a sua misericórdia, que se renova cada manhã, nos dá a oportunidade
de nos arrependermos e nos voltar para Ele e fazer a sua vontade. Em nome de Jesus. O Senhor quer que a gente de fato dê fruto e dê muito fruto. E a palavra do Senhor nos diz em João capítulo 15, versículo 8. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O Senhor está falando aqui de obediência à sua palavra. A gente só pode dar fruto segundo a vontade do Senhor se nós estivermos nele, se nós estivermos fé nele, obedecendo a ele. Porque ele diz que quando nós estamos nele, nós damos muito fruto. Fruto decorrente da obediência à sua palavra. Porque ele diz que sem ele a gente não pode. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então nós precisamos, Jesus é o construtor. Os frutos que nós temos que dar tem que vir decorrente da sua palavra, segundo a sua vontade, segundo essa obediência. No versículo 7, Jesus nos diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, se a gente estiver em obediência, em concordância com a vontade do Senhor, as nossas orações vão ser atendidas. Em Salmos 91, a partir do versículo 14, a palavra do Senhor nos diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Se apegar com amor a Deus é obedecer a sua palavra. Então o Senhor nos disse que quando nós nos apegamos com amor, meditamos na sua palavra e guardamos e obedecemos a sua palavra, nós temos esse socorro do Senhor bem presente. O Senhor nos diz, poluei a salvo, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Então o Senhor vai nos ouvir, porque se apegar com amor a Deus está em obediência à sua palavra. E o Senhor nos diz, na sua angústia eu estarei com ele. Ou seja, a palavra do Senhor nos diz em Salmos 46, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E o Senhor nos diz, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, a obediência à palavra nos traz longuras de dia e nos traz salvação mediante as situações. O socorro de Deus, a proteção de Deus, a salvação de Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Assim diz a palavra do Senhor. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te?
E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que tiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando eu nu, não me vestistes. E enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servirmos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então o Senhor está nos falando de obediência. O Senhor está nos falando que os benditos do Senhor, aqueles que de fato ouvem a palavra e praticam, que ama ali o seu próximo, porque Jesus disse que quando um destes pequeninos o fizeste, é fazendo para Jesus. Mas os que ouvem e não praticam, será chamado de malditos, ou vai questionar: Senhor, em teu nome nós não profetizamos, expulsamos demônio, fizemos maravilhas. Ou seja, aquilo que a palavra exortou não foi praticado. Então o Senhor nos exorta a praticar a palavra hoje. O Senhor nos diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Como diz a palavra em Tiago, capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então que a gente venha se converter à palavra em nome de Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus, nos submeter àquilo que a palavra está nos exercendo em amor. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 13, a palavra assim nos diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência. O amor não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Glória a Deus em nome de Jesus. Amém? O amor, ele é bondoso, o amor é paciente. A palavra do Senhor nos fala do amor verdadeiro, do amor de Deus, do amor que consiste na palavra de Deus, em exercer segundo o que a palavra nos diz. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, queremos te louvar e te agradecer por este momento. Mas em primeiro lugar, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, palavras, olhares, atitudes, meu Pai, foram contrárias à tua palavra, à tua verdade. Que todas as vezes que nós transgredimos, Senhor, a tua lei, todas as vezes que nós não amamos segundo a tua vontade, nem a ti, nem a nós, nem ao nosso próximo. Senhor, em nome de Jesus, queremos te pedir discernimento e misericórdia. Derrama do teu Santo Espírito nos nossos corações. Que nós venhamos, meu Deus, estar na luz da sua palavra. Senhor, fortalece todos aqueles
Nos fortalece para que a gente venha priorizar a meditação da Tua palavra, para que a gente de fato, Senhor, nos mantenha e permaneça, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus. Nós oramos por todos os doentes e enfermos, meu Pai, que nesta hora precisam do Teu amor, do Teu cuidado, Senhor, de uma intervenção divina, de um milagre, Senhor, nos seus ossos, na sua carne, no seu sangue, nas suas células, no pâncreas, no fígado, no intestino. Nós te pedimos, em nome de Jesus, cura, saúde, do alto da cabeça até a planta dos pés. Haja cura, segundo, meu Deus, o que a Tua palavra nos diz, que em Isaías 53, a partir do versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas Tuas feridas nós fomos sarados. O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Senhor, obrigado. Em nome de Jesus, nós repreendemos lepra, ferimento, nódulos, cistos, coceiras, chagas, alergias, desapareça. Em nome de Jesus, a Tua palavra nos diz, Senhor, em Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que em juízo se levantar, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Pai bendito e amado, alicerçado nesta palavra, em nome de Jesus, invocamos o Teu socorro, meu Pai querido, que nos diz, Senhor, em Salmos 18. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, digno de louvor, e ficarei salvo dos meus inimigos. Segundo esta palavra, Senhor, nós em nome de Jesus invocamos o Teu socorro, meu Pai querido. Nenhuma ferramenta preparada contra nós não prosperará. Toda língua que se levantou contra a nossa vida, de morte, de destruição, de roubo, de transgressão, de acidentes, de praga, de doença, de enfermidade, de tragédia, isto cai por terra. Toda palavra maligna não prosperará. Em nome de Jesus Cristo não prosperará. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Oramos por todas as crianças, Senhor, que precisam de cura, Senhor. De uma intervenção divina, do alto da cabeça até a planta dos pés, essas crianças recebam cura nos seus ossos, no seu sangue, na sua carne. Em nome de nós repreendemos toda dor, fadiga, desapareça, seta maligna está repreendida, doença e enfermidade cai por terra. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos cobre no Teu sangue. Nós declaramos os Salmos 91, te pedindo o Teu socorro, a Tua cobertura, a Tua proteção, a Sua salvação, o Teu socorro bem presente, Senhor. Livramentos, meu Pai, longevidade, meu Pai querido, em nome de Jesus. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome.
Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai bendito e amado, em nome de Jesus, nos cobre debaixo de tuas asas. Alcança a nossa família, Senhor, dando livramento, Pai querido, guardando a alma para a salvação. E em nome de Jesus nós declaramos sobre nós, sobre a da nossa casa, salvação, livramento, justiça, paz, alegria no Espírito Santo, saúde, em nome de Jesus, do alto da cabeça até a planta dos pés, nossos ossos, nosso sangue, nossas células, nossa pele, em nome de Jesus, receba saúde. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Porque é da tua vontade, Senhor, que todo homem seja salvo, que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Em nome de Jesus, nós te pedimos perdão e misericórdia pela nossa família. Nós repreendemos, em nome de Jesus Cristo, todo ataque de AVC, de derrame, de infarto, cai por terra. Em nome de Jesus. Acidentes automobilísticos, acidentes domésticos, está repreendido em nome de Jesus. Toda afronta e ataque de Satanás cai por terra. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, envia anjos com tua espada desembanhada, meu Pai querido. Deus, em nome de Jesus, em cada cômodo, meu Deus, e repreende, meu Deus, todo e qualquer, meu Deus, espírito maligno por legalidade é pecado, por agouro, por feiticeiros, por macumbeiros, está repreendido em nome de Jesus. Nenhuma ferramenta preparada contra nós não prosperará em nome de Jesus. Glórias nós te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia em nome de Jesus. E a tua palavra nos diz, Senhor, em Salmo 124, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Pai de amor e de bondade, nós te pedimos em nome de Jesus, guarda-nos, Pai querido, nos livra, Senhor, em nome de Jesus, guarda a nossa entrada e a nossa saída, guarda a nossa família, Senhor, em nome de Jesus Cristo, os pais, Senhor, os irmãos, Pai querido, os tios, os filhos, os primos, toda a parentela, guarda, Pai, livra, Senhor, de todo mal, nós intercedemos em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus. Nos cobre no teu sangue, reforça as trancas da nossa casa, Senhor, e põe em paz no nosso território. Asperge o teu precioso sangue no nosso lar, Pai, em nome de Jesus. E repreende, Pai, todo ataque de espíritos malignos. Está repreendido em nome de Jesus. Tua palavra nos diz, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nós declaramos vida em nome de Jesus. A luz resplandeceu sobre as trevas e as trevas não prevaleceram. Assim diz a tua palavra, Senhor, em João, em nome de Jesus. E nós declaramos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, que se encontra em Números, capítulo 6, a partir do versículo 24. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Cobre-nos, Pai, no teu precioso sangue. Nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Fiquem na paz, em nome de Jesus.